tenho sempre um pouco de dificuldade para ver se tá tudo certo. Acho que eu tô no ar. Vocês estão me ouvindo? Tô vendo que tem 8 pessoas aqui. Acho que deu tudo certo. Olá, pessoal. Obrigada por estarem aqui comigo. Eu sempre gosto bastante de conversar com vocês. Me desculpem que eu demorei tanto para fazer essa segunda live. Eu andei um pouco ocupada, mas eu quero ver se eu consigo fazer com mais frequência. Mas eu achei muito importante fazer essa live agora no final do semestre, que é para vocês avaliarem a prática de vocês, porque eu acho que é só assim que a gente vai conseguir melhores resultados e fazer sempre melhor o que a gente já fez antes. E a gente precisa ter essa autocrítica, né? Precisamos pensar sobre o que nós fizemos. Então, eu decidi vir aqui agora no final do semestre para vocês me contarem o que deu certo, o que não deu certo, dúvidas, práticas que vocês desejam melhorar, o que vocês querem fazer. E é isso. Então, eu espero aqui as dúvidas de vocês, as falas de vocês, e enquanto eu ainda não tenho nenhuma, eu vou contar para vocês um pouquinho dos meus planos, que eu também paro para refletir sobre o canal, e eu acho que foi um primeiro semestre muito bom. Eu tenho recebido muitos e-mails, estou em contato com pessoas do Brasil inteiro. Eu não esperava tanta gente assim, e o canal tem crescido bastante, o que me deixa bem feliz, e também, por outro lado, fico preocupada, como a gente precisa, né, de apoio, os professores precisam de apoio, porque as faculdades não estão suprindo essa necessidade de mostrar como a gente precisa ensinar. E aí, não só a alfabetização, como também a língua portuguesa como um todo, né, no ensino fundamental. E pensando nisso, mesmo porque eu tenho recebido perguntas e e-mails de professores, não só de alfabetização, mas de segundo, terceiro, quarto ano, e eles não sabem muito o que fazer, como trabalhar. Então, agora, para esse segundo semestre, eu decidi que eu vou aumentar um pouquinho o escopo do canal. Eu vou continuar falando sobre alfabetização, que eu acho que é o forte, né? Mas eu também vou falar sobre o ensino da língua portuguesa no ensino fundamental. Então, depois que os alunos se alfabetizaram, o que fazer? Como que a gente vai ensinar os alunos no segundo, no terceiro? Porque alguns professores me mostraram que quando você cai na rede pública, às vezes você vai cair em qualquer série. O seu primeiro ano pode ser em qualquer série, né? E aí, todo mundo está perdido, então, independente da série que é. Então, eu vou fazer isso. E aí, sempre no meu canal, vocês vão poder encontrar. Eu vou sempre organizar em playlists, tá? Vai ter a playlist do curso de alfabetização, vai ter a playlist dos recursos para alfabetização. E aí, eu vou fazer a playlist do segundo ano, do terceiro ano, do quarto e do quinto ano. Eu acho que fica sempre bem organizadinho na minha página de rosto. E eu espero que assim eu possa ajudar mais professores, porque tem sido uma experiência muito boa para mim. Então, eu tenho aqui a minha primeira pergunta, da Fatiélia Frota. Estou tendo dificuldade com o ritmo de leitura do meu filho. Ele tem dificuldade nos diferentes tipos de letra bastão e letra cursiva. Mas você sabe o que é? Por exemplo, se ele já começou a ler, geralmente a escola começa com a letra bastão. E aí, agora no segundo semestre, né, ou talvez até no segundo ano, vamos supor que ele está no primeiro ano e aí ele vai para o segundo ano, só o ano que vem que ele vai começar com a letra cursiva. Então, na verdade, essa questão da letra é só uma questão mesmo dele entender qual é a letra, por exemplo, o A bastão, qual que é o A cursivo. Então, a criança leva um tempinho para ela começar a fazer essa aprendizagem, mas se você ela vai sendo exposta cada vez mais, porque geralmente na sala de aula os professores têm o alfabeto.
né? E tem o maiúsculo, e tem o minúsculo, e tem a letra impressa, e tem a letra cursiva, e aí a criança começa, aos pouquinhos, o cérebro dela começa a ir fazendo essas conexões, e ela começa a entender. Então, mostra, né? Olha, a gente escreve avião em bastão, é assim, e em cursiva, como é? O A cursivo é assim, então você vai mostrando, e aos poucos a criança vai entendendo. Então, eu entendo a sua preocupação, mas fique calma. Tiélia, é só por, assim, 1, 2, 3 meses no máximo. Aos poucos as crianças vão fazendo essa conversão. Agora, e eles vão começando a ler qualquer tipo de letra. Se ele já está lendo, eu acho que já é um ponto positivo muito grande, quer dizer que ele já está alfabetizado. Então, assim, a questão da letra é questão de meses, ele vai pegar, tá bom? Tá? Isso é tranquilo, fique calma. Deixa eu pegar minha próxima pergunta aqui. Raquel Soares, boa tarde, só estava ansiosa por essa live. Ai, que bom, Raquel. Então, me conta um pouquinho, como foi a sua experiência? Então, pessoal, eu quero saber de vocês. Vocês têm colocado as práticas aqui que eu coloco no canal, em sala de aula, o que tem acontecido, como foi a alfabetização das suas crianças, da sala como um todo, quanto % vocês conseguiram alfabetizar, qual foi a diferença que vocês estão sentindo de alfabetizar, como vocês alfabetizavam antes ou agora, né? Se você é novo, primeiro ano em sala de aula, o que você acha que deu certo, o que você acha que precisa melhorar, vamos conversar um pouquinho em cima dessas questões para ver se eu consigo ajudá-los em ideias para o próximo semestre. Porque agora, pessoal, eu sei que nas férias estão chegando, está todo mundo cansado, mas é importante sim parar e repensar o que vocês farão para o segundo semestre, porque vai voar, né? E provavelmente a sala como um todo. Vamos supor, se você tem 30 alunos, não acho que são todos que estão alfabetizados ainda, né? Você vai ter uma parcela aí ainda que não está lendo. Então, o que você vai fazer com esses alunos? O que você precisa fazer na sala para garantir a alfabetização de todos? Jéssica Ramos e Sueli Souza. Gostei da nova proposta. Que bom! E eu espero ajudar, assim, vocês com essa ampliação, mesmo de temas, né? Porque eu sei que eu consigo ajudar. Eu já dei aula para educação infantil. Meu primeiro ano, a alfabetização é a minha paixão, mas eu já dei aula para segundo, terceiro, quarto ano, e eu também já estudei muito sobre como ensinar a língua portuguesa no ensino fundamental. Então, eu sei sim que eu posso ajudá-los com isso, tá bom? Eu tenho mais uma pergunta aqui. Luciana Guedes, minha turma é um primeiro ano, agora em uma fase bem heterogênea. Alunos lendo, outros ainda não. Como diversificar para atender a sala como um todo? Sim. Eu acho que a leitura do alfabeto precisa continuar. Algumas coisas básicas precisam continuar. Por quê? O que acontece? Essa fase é uma fase bem difícil, eu acho. Porque, vamos supor, da sala de 30, 15 já estão lendo, 15 ainda não, né? Então, a gente não sabe mais o que fazer, porque aqueles que já estão lendo, eles não querem mais fazer as coisas muito fáceis, né? Então, mas, por exemplo, os outros ainda precisam das coisas fáceis. Então, eu acho que a gente pode manter, por exemplo, você mantém a leitura do alfabeto, falando das letras, das sílabas, isso precisa continuar. E aí, quando você for trabalhar, por exemplo, uma lista, né, de animais, você pode dividir a sua lousa ao meio. E aí você fala, olha, metade da turma, essa turma aqui, você pode até dividir a sala ao meio. Essa metade aqui, que é a metade que já está lendo e escrevendo, vocês vão criar na cabeça de vocês uma lista com 20 animais. E eu aqui, com essa outra turma, eu vou fazer com vocês uma lista de animais, né? Então, aí você continua. Pessoal, olha, o primeiro animal que eu quero que vocês escrevam é barata. Vamos lá pensar? Como que é o pai? E aí, essa turminha vai ter ainda o direito de continuar explorando a alfabetização, né? A leitura, a escrita, porque eles precisam desse momento. E o que acontece? O primeiro ano, ele tem que ser dedicado a isso, né? Então, eu sei que 15 já estão lendo, mas
a prioridade é a alfabetização, porque se essas crianças forem para o segundo ano, eu não sei se elas terão a mesma chance como elas estão tendo agora no primeiro. E aí, outra coisa que você pode fazer, por exemplo, é imprimir. No Pinterest, você vai encontrar muitas atividades, assim, de caça-palavras, cruzadinha. E aí você imprime essas atividades só para aqueles que já estão lendo e já estão escrevendo com certa autonomia e não precisam tanto de você. E aí, assim que eles forem terminando a lista e você ainda estiver trabalhando a lista com outras crianças, vai dando outra, olha, então agora vocês vão fazer a cruzadinha. E aí eles vão tendo essa autonomia para trabalhar sozinho. Outra coisa que acontece também é que eles ficam o tempo inteiro. Mas, corrige para mim, né? Então, olha, eu vou corrigir quando eu terminar o trabalho aqui com essa turminha, essa lista. Então, se vocês terminarem, leiam um gibi. Uma coisa que eu fazia muito era deixar minha caixa de livros e gibi à vontade na sala. Eles podiam pegar a hora que eles quisessem. Então, uma coisa que acontecia muito era da criança terminar a lição e ela queria tanto pegar um gibi, e aí eles e levantavam, pegavam o gibi e ficavam lá lendo. Então, eu acho que ter isso à disposição deles, dos que já estão com essa autonomia, é bem bacana. Tem mais uma pergunta aqui. Rosana Bento. Meu filho de 6 anos está espelhando. Isso pode ter alguma coisa a ver com o fato dele ser canhoto? Não. Eu tenho um vídeo sobre letra espelhada e é uma questão mesmo cerebral. O cérebro, e principalmente porque ele é pequeno, ele só tem 6 anos, tá? Então, no começo, a criança, ela espelha mesmo. O cérebro está adaptado para isso. E aí, com o tempo, provavelmente ele está espelhando aquelas letras que se parecem, P com B, né? Com o tempo, isso vai passando. Assista meu vídeo de letra espelhada, que eu acho que vai clarear um pouquinho essa questão para você. E você vai ver que, assim, eu acho que 2, 4 meses, no máximo, mostrando para ele, falando, não é B, é P, tá vendo? Ele vai melhorar, tá? Mais uma questão da Grace Nogueira. Oi, Sandra, seus métodos super deram certo com os meus alunos. Minha maior dificuldade é trabalhar a sílaba complexa e ajudá-los a aperfeiçoar a leitura, para deixar de ser pausada. Tá. Que bom que deu certo, eu fico feliz. Quer dizer que você pôs em prática, parabéns. Então, a sílaba complexa é a segunda fase, né? Primeiro eles vão aprender mesmo a sílaba simples, que é o mais fácil. Mas aí, eu tenho um vídeo antigo sobre sílaba complexa, mas eu vou fazer outro, tá? A criança precisa perceber que não são só 2 letras que compõem aquela sílaba. E aí, uma coisa que eu falo no vídeo, né, mostrar para eles a diferença, por exemplo, o Fá, da fada, eu faço Fá, né? Então, eu tenho Fá, consigo ouvir 2 sons ali. Mas, por exemplo, se eu vou escrever flauta, no comecinho, o que eles fazem? Porque eles não sabem que letra que tá lá, eles vão escrever F-A, né? E aí você fala, não, olha, não é falta, é flauta. Principalmente o L dá para perceber bastante. Aí você mostra, ó, tá vendo que quando eu vou falar minha linguinha sobe. Então, gente, a linguinha subiu, tem um L ali no meio. E eles começam a perceber, comece a fazer, por exemplo, se todos estão escrevendo já a sílaba simples, ótimo. Aí você começa a fazer ditado com sílabas, com palavras que parecem bastante sílaba complexa. E aí você vai mostrar isso, né? Gente, não tô falando falta, tô falando que letra que tá ali no meio. Então, você vai evidenciando, você vai ver que, assim, no primeiro mês, eles vão ficar meio assim, alguns vão começar a usar, outros ainda não, mas porque você vai insistir, mostrando que esse eles começam a pegar. Então, de novo, a sílaba complexa também, eles ainda têm aí um tempo no segundo ano para aprender, né? Eu não sei se o seu é o primeiro ano, mas relaxa, assim, porque eu acho que se eles já tiverem, ao final do primeiro ano, entendido como funciona o princípio alfabético, né? Estiverem escrevendo sílabas, palavras de sílaba simples bem, e não tiver mais com muita problema em leitura e escrita, for mais a sílaba complexa, isso vai ser resolvido no segundo ano. Eu acho que o segundo ano tem esse papel também.
Mas é isso. Vê o meu vídeo de sílabas complexas. Ele é um pouco antigo, mas eu acho que pode ajudar, tá bom? A mesma coisa com o R. O R, né? Ele faz R quando ele tá no meio, né? Então, por exemplo, braço, não é baço, é barço. Você pode dar essa forçadinha no começo para mostrar para eles que tem, tá? Mas depois você vai mostrando, ó, braço, 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 e aí eles vão melhorando. Jéssica Ramos. Professora, depois de aplicar suas dicas, tenho tido excelentes resultados, mas em uma turma de 11 a 2 alunos que desconhecem os sons, as sílabas, há algo que possa fazer para eles avançarem? Tá. Bom, então sua turma caminhou bem, fico bem feliz também. Gente, sempre vai ter na nossa turma aquelas crianças que têm um desenvolvimento mais lento, e a gente vai ter que acabar ficando depois dando uma atenção especial para eles. Eu acho que, não sei se você tem essa possibilidade, mas se você puder pedir ajuda dos pais também em casa, sabe aquele meu alfabeto no fichário? Eu pediria ajuda dos pais em que sentido? Olha, pai, eu tenho esse alfabeto aqui, ajuda muito se ele começar a saber quais são as letras, a saber as famílias silábicas. Você poderia fazer a leitura com o seu filho em casa uma vez por dia, porque aí você faz na escola, põe essas duas crianças juntas, ó, põe um alfabeto no fichário para você e fala, olha, crianças, por favor, leiam aqui, vão vendo, porque tem as figuras, ajuda, né? Então, eles também, estando em dupla, talvez pode ser uma coisa boa que eles vão se ajudar. Então, você pede para eles lerem esse alfabeto, e aí, se você tiver a oportunidade, assim, de trabalhar, você vai ter que trabalhar com eles, com a classe como um todo, mas se você puder, em algum momento, dar alguma atividade para a classe, e para eles, por exemplo, você vai dar um caça-palavra, que é uma coisa que demora um pouquinho mais, uma cruzadinha, ou mesmo um gibizinho, alguma coisa para eles lerem, e aí separa, assim, pelo menos meia hora do seu dia para você sentar com eles e mostrar, assim, as famílias silábicas e fazer uma lista só com eles, uma lista de 5 palavras, tudo de sílabas simples. E, se possível, se você puder usar as letras móveis com essas duas crianças, eu acho que ajuda bastante. Então, dá para eles, por exemplo, as letras da palavra rato. Fala, ó, rato, vamos lá, e forçar, não tem jeito, assim, não tem uma solução milagrosa, eles vão ter que entender que as letras representam os sons da fala, né? Pode ser que eles, como eu falei, eles têm esse desenvolvimento um pouquinho mais lento, mas eu acredito que eles possam aprender, a não ser que mais tarde eles desenvolvam algum, sei lá, algum problema, algum distúrbio que a gente não sabe ainda. Mas nesse momento ainda é importante estimular bastante. Eles têm o quê? 6 anos? Ou eles são mais novos? Porque, gente, outro dia eu recebi uma pergunta, um e-mail até de uma mãe, acho que era uma mãe ou uma professora, e com crianças de 4 anos, e ela estava muito preocupada que alguns já estavam aprendendo, outros não, mas depende muito da idade, porque eles são muito novos com 4, 5 anos, né? Então, não são todos que vão aprender ainda. Eu acho que com 6 anos, que é a idade do primeiro ano, sim, ao fim do ano, eles já têm capacidade de estar lendo e escrevendo, se você tiver desenvolvido esse trabalho, né, com o método fônico, o ano inteiro com eles. Mas se eles forem mais novos que isso, não fique tão preocupada, tá bom? Porque eles ainda vão ter o primeiro ano, né? E eu acho que o segundo ano ainda o professor, é lógico que ele não vai ficar na alfabetização tão básica, mas ele ainda vai trabalhar sílabas complexas, ele ainda vai precisar trabalhar sons, né? Bastante. Então ele ainda tem um tempinho aí para melhorar, tá? Acho que é isso. Próxima pergunta. Carolina Natel. Esse é o meu segundo primeiro ano passado, e as crianças conseguiram se alfabetizar com mais facilidade, mas esse ano alguns alunos ainda com muita dificuldade, ainda estão pré-silábicos, eu estou pirando, calma. Tá, é a segunda vez que você tem um primeiro ano, né? Você percebeu que esse ano eles tiveram um pouco mais de facilidade de aprender do que o ano passado.
Gente, quando a gente está começando a dar aula, é assim mesmo, né? É difícil de acertar sempre, mas que bom que você está acompanhando aqui o meu curso, as minhas aulas. Eu acho que isso já é um diferencial bastante grande para quem está começando, né? Ter um apoio, assim, eu acho que ajuda um pouco mais. Não precisa pirar ainda, eles podem estar ainda pré-silábicos, mas se você acha que eles estão já conhecendo as letras e os sons das letras, pode faltar pouco, então, para eles se alfabetizarem. Eu vou contar para vocês um caso, eu não sei se eu já contei aqui, de um aluno meu. Ele era muito esperto, e aí eu pedia para ele escrever, e ele punha, acho que, eu coloquei num vídeo, ele colocava um monte de letras, sempre. Mas as primeiras letras, eu sempre via que tinha, ou a primeira ou a última letra, tinha relação com o som que ele estava ouvindo, né? Então, por exemplo, se ele estava escrevendo rato, ele punha o R, aí ele punha umas 10 letrinhas, e no final ele terminava com O. E eu ficava, puxa vida, né? Essa criança conhece, sabe, já está entendendo que as letras representam os sons da fala, mas ele ainda está pré-silábico. E, no entanto, essa criança, em um mês, ela estava lendo e escrevendo alfabeticamente. Na verdade, ele já estava entendendo, sim, as relações, as fases da escrita da Emília Ferreiro podem assustar um pouco, porque ela acredita naquela que se você não passar pela fase silábica, você não está progredindo, não está melhorando. Assiste o meu vídeo não sei se você já viu, Fases da Escrita, que eu falo sobre as fases da escrita segundo a Linnea Airey, porque ela vai falar exatamente isso. Às vezes não importa a quantidade de letras que a criança está colocando, se você perceber que ali ela já está começando a relacionar a letra ao som, né? Mesmo que seja só a primeira e só a última, ela já está avançando. Então, você tem que prestar atenção nisso também, tá bom? Não só na quantidade de letras, mas na qualidade. E, de repente, foram 4 meses até agora, né? Vocês tiveram fevereiro, março, abril, maio e junho. Algumas pessoas começaram só no final de fevereiro também. Você tem crianças, às vezes, que já vêm da educação infantil, com um repertório que eles aprenderam, e tem outras que começaram agora, porque às vezes não tiveram nem a oportunidade de ter acesso à escrita em casa. Então, essas crianças que começaram agora a ter contato com a escrita, elas demoram um pouquinho mais também, tá? Então, vamos esperar o segundo semestre. Eu acho que é importante repensar o que você vai fazer, como você vai fazer, e trabalhar principalmente focada nessas crianças que ainda não avançaram. Gente, eu acho o seguinte, se vocês têm uma sala de primeiro ano com 15 estão lendo, 15 não, a nossa prioridade ainda é trabalhar com aqueles 15 que não estão lendo, tá? Porque a sua missão com 15 já foi cumprida. Então, que eles fiquem lendo um gibi, que eles fiquem fazendo as mesmas atividades que os outros, mas eu não iria para frente sem dar foco e atenção para essas crianças que precisam no primeiro ano, tá? Esse é o nosso papel no primeiro ano. Então, com calma, a gente ainda tem mais uns 5 meses pela frente. Catiele, professora Sandra, você pode sugerir alguns livros ou autores legais para treinar a leitura? Muito obrigada. Sim, a questão da fluência de leitura, né? Eu vou fazer um vídeo eu tenho alguns livros aqui, eu preciso ver os títulos com autores. Eu vou fazer um vídeo mostrando alguns livros infantis que eu acho que vale a pena vocês lerem com as crianças. E outra coisa, a fluência de leitura, ela é adquirida com o tempo, tá? Eu tenho muito conhecimento sobre fluência de leitura, eu escrevi um artigo sobre isso, eu vou colocar na live aqui, eu vou colocar um link desse artigo sobre fluência de leitura. E eu também tenho um material sobre fluência de leitura, se você quiser me escrever pedindo o meu material, eu posso te mandar, tá bom? De fluência, são alguns exercícios que a gente pode fazer para melhorar isso. É que eu não estou tendo tempo, gente, de fazer tanto vídeo. A compreensão de leitura está agora no meu planejamento para fazer vídeo para vocês para o segundo semestre, e também a fluência de leitura, porque eu quis dar prioridade agora no primeiro semestre para essas questões mais básicas de alfabetização, que a minha preocupação era fazer com que vocês alfabetizassem as crianças, né? O maior número possível, pelo menos.
Mas eu sei que agora muitas já estão começando a ler e que fluência e compreensão começa a ser um grande problema. Então, Caramel, acho que até agosto, setembro, esses vídeos estarão no ar, tá? E vocês podem fazer atividades específicas para isso. Lilian Valentim. Olá, Sandra. Ano passado eu tive ótimos resultados com o seu método. Esse ano estou com uma sala de terceiro ano com muitos problemas de base alfabética. Como avançar nesse quesito? Então, né, aí são crianças que você pega que vieram de anos anteriores e que tiveram problemas de alfabetização. Então, eu acho que se você percebe que o problema é na base alfabética, você precisa voltar um pouquinho, né, com eles. Então, ver assim, qual é o problema? Eles não entenderam ainda que algumas letras representam os sons da fala, ou o problema são somente, por exemplo, sílabas complexas? Tenta detectar qual é o problema, e aí você vai atuar em cima daquilo. Então, se é só sílaba complexa, vê o meu vídeo sobre as sílabas complexas e vê assim, ideias que você pode tirar dali. Gente, eu tenho uma sessão de vídeos que chama Dicas Rápidas. E naquelas dicas rápidas, eu proponho várias assim, atividades que é para percepção, para a criança começar a perceber a variância interna da palavra, né? Que palavras diferentes podem ter letras parecidas, mas a gente tem que variar a posição das palavras, né, para elas poderem... Às vezes as crianças só têm dificuldade com isso, de entender essa diferenciação. Então, algumas atividades específicas... às vezes, pessoal, quando vocês colocam assim de forma muito genérica, eu não sei o que exatamente vocês querem. Então... se for, me fala por e-mail qual é realmente o seu problema, que eu tento te ajudar, tá bom? Por e-mail, eu vou responder, porque aí eu não sei exatamente qual é o problema que eles têm lá no terceiro ano, então talvez, se você especificar um pouquinho melhor para mim, eu consigo te ajudar mais no e-mail, tá? Alexandra Oliveira. Como os alunos serão avaliados na alfabetização, sendo que ainda estão aprendendo como se escreve? Deve ser pontuada as palavras com a letra errada? Deu para entender? Eu acho. Você está falando de avaliação para dar nota? No primeiro ano, eu acho muito complicado quando a gente tem que dar nota realmente para eles, porque eles estão aprendendo a ler e escrever, né? Mas eu acho que você tem que avaliar de acordo com... as perguntas precisam ser feitas de acordo com, por exemplo, eles têm que pôr X, eles não podem escrever, né? Então, ali tem a figura da boneca, põe 2 alternativas para eles escolherem qual é, né? Agora, para a criança, para você, enquanto professor, verificar o quanto os seus alunos estão aprendendo, tem que fazer a avaliação diagnóstica mesmo, mensal, onde você vai chamar um a um, e vai pedir lá para eles escreverem uma lista com 4 ou 5 palavras, e aí você vai saber o quanto eles estão crescendo, né? Sem dar nota. Eu acho que a nota no primeiro ano é muito complicado, não deveria existir, né? E aí você faz isso. Eu acho que se você está numa escola que tem que dar nota, e eles têm que escrever, por exemplo, boneca, escreveram errado... Eu não sei, tem que conversar com a coordenação, qual seria o critério para avaliação, né? Meu ponto de vista, não tem que dar nota no primeiro ano, tá? E eu avaliaria, por exemplo, agora, o que eu espero para uma criança que começou a se alfabetizar, tá? Em fevereiro, março. Eu esperaria que eles já estivessem começando a reconhecer os sons das letras e representando na escrita. Mesmo que, às vezes, incorreto, por exemplo, é uma palavra com CH, né? Chapéu, e eles estão escrevendo com X, tá tudo bem, porque essas coisas de ortografia, essas questões ortográficas a gente vai resolver mais para frente, talvez segundo ano, né? Mas agora, a criança que está pré-silábica, você precisa que ela escreva boneca, então eu acho que ela está um pouquinho atrasada para o que estaria agora. Então, eu acho que a avaliação talvez não deveria ser por nota, mas por expectativa, talvez, o que você espera para a criança agora.
tá? Mas, enfim, de novo, eu não sei exatamente como é essa avaliação. Se quiser me escrever, eu tento te ajudar por e-mail. Fátima Costa. Oi, Sandra, você pode dar algumas dicas para alfabetizar crianças com paralisia cerebral? Eu uso suas dicas para alfabetização e tenho bons resultados. Fátima, as crianças com dificuldade, né, assim, autismo, paralisia, o método fônico é o melhor, né? Então, eu acho que é onde eles conseguem perceber melhor as relações entre letras e sons. Eu não tenho um conhecimento específico sobre paralisia cerebral, mas a mesma coisa para o autismo, sabe? Eu tenho um primo que eu estou entrando em contato com ele, inclusive, para ver se ele consegue me ajudar a fazer alguns vídeos para poder ajudar pessoas que têm crianças com essa necessidade. A mesma coisa é a paralisia cerebral, porque eu não sei se, além do método fônico, tem alguma coisa mais específica que você possa fazer. Mas eu me comprometo a pesquisar com você, se você quiser. Gente, essas perguntas que eu não consigo ir muito a fundo, me escrevam, tá? Porque aí eu tenho como pesquisar e ajudá-los melhor. Eu não quero falar coisas genéricas, sendo que eu posso, de repente, dar uma pesquisada e conseguir ajudar vocês mais diretamente na questão de vocês. Mas eu sei, é comprovado que crianças que têm qualquer tipo de dificuldade de aprendizagem, o método fônico é o mais indicado. Tá? E aí, como eu falei no meu último vídeo sobre métodos de alfabetização, o método fônico com algumas variações, talvez o método das boquinhas, talvez quando você junta tudo isso, as boquinhas com as onomatopeias, eu acho que acaba dando um pouco mais de resultado, tá? Gabi, numa sala de 23 alunos, 20 estão alfabéticos graças às suas técnicas. Que bom! Muita criança, parabéns! Agora eles precisam se tornar produtores de memória e autoria. Que tipo de atividade posso desenvolver? Tá. O meu vídeo já está até pronto. Está indo na área em 15 dias. Só falta fazer, tem poucos detalhes para arrumar. É produção de texto, porque eu tive exatamente uma professora que me escreveu no e-mail, ela falou, Sandra, eu estou gostando de ver os seus vídeos com as crianças, porque, por exemplo, eu tive um aluno que eu comecei a alfabetizar em fevereiro, e ele estava escrevendo, já há 2 meses atrás, ele estava escrevendo alfabeticamente, é lógico, com as dificuldades ortográficas, porque eles não melhoram assim. A gente tem todo o ensino fundamental para eles começarem, para eles desenvolverem, né, a ortografia, mas essa questão deles escreverem textos, agora no começo, é um pouco difícil, porque eles sentem como uma barreira, então eles evitam. Eu começaria com textos pequenos, tá? Então, bilhetes, cartas, textos que não vão exigir muito da criança, e aí você pode ir aumentando. Então, trabalha com a tirinha, e aí, para a criança... Porque com a tirinha, por exemplo, a tirinha do Maurício de Souza, você desenvolve algumas ideias ali e a criança desenvolve um pequeno texto sobre o que ela está vendo. Então, quando ela tem que escrever sobre um tema muito abstrato, principalmente para as crianças pequenas que acabaram de se alfabetizar, é bem difícil. Mas, então, eu acho que eu vou dar bastante dicas sobre... Ficou assim um vídeo bem longo, acho que foi 23 minutos, 23 minutos sobre produção textual, mas eu vou falar de produção textual do 1º ao 5º ano, que vocês podem ir fazendo, eu acho que vai ajudar bastante, tá bom? Mais ou menos 15 dias, 2 semanas, eu acho que já está no ar. Luciana Guedes, você acredita no método das boquinhas? Resolve ficarem observando a posição das bocas nas imagens? Ou o trabalho com as letras e sons já é suficiente? Olha, eu nunca usei o método das boquinhas, mas... eu ouço pessoas falarem que é bacana também, que as crianças gostam de ver o painel com as boquinhas, que eles gostam de imitar. Mas eu nunca precisei. Eu sempre usei as letras e os sons. E aí, como eu falo nos vídeos, né? Eu sempre mostrei bastante para a criança essa relação, eu deixo bem evidente essa relação entre letra e fonema.
E as onomatopeias eu acho que ajudam bastante, e aí eu entro com as famílias silábicas, então eu sempre falo, olha, o bada bala, eu acho que ajuda bastante, né? Então, a partir do momento, eu não sei se vocês já leram aquele meu artigo em que eu vou falar de como foi a minha experiência com a alfabetização, né? No começo quando eu tinha que me virar sozinha, eu tive muita dificuldade, foi muito frustrante, mas quando eu comecei a trabalhar com os sons, o resultado foi muito positivo. E eu não conhecia o método das boquinhas, né? Naquela época, então não tinha nem como usar, mas para mim foi suficiente. Letras e sons. Se você vê que está sendo suficiente para você, tudo bem. Agora, por exemplo, essas pessoas que me perguntaram, eu tenho já 20 lendo, falta 2. Quem sabe introduzir as boquinhas não é uma saída, porque aí a criança vai ter mais um recurso, né, de observar a posição da boca, todos os movimentos articulatórios que a gente faz para poder falar. Então, eu acho que é um recurso a mais, né? Daniela Arantes. Gostaria de dicas para desenvolver a produção de texto com uma turma de 2º ano que ainda tem dificuldade em formar frases. Se eles estão com dificuldades ainda de formar frases, eu acho que você pode trabalhar trabalhar com esse problema da formação de frases. Então, você pode dar uma imagem para as crianças e falar assim, o que vocês imaginam sobre essa imagem? Então, pode ser um trator amarelo num campo. Aí você vai pedir para eles escreverem, esse é um trator amarelo, o trator é usado para fazer colheita, ele está numa fazenda. E aí você vai trabalhando com a formação de frases. E a hora que você perceber que eles estão melhorando na formação de frases, e aí é como eu falei na outra pergunta, você vai começando a trabalhar textos pequenos. Então, vamos fazer um bilhete ali para outra sala, perguntando se eles querem vir aqui ouvir uma história com a gente. Vamos fazer um bilhete hoje para os pais, falando que amanhã é o dia do brinquedo. Então, você começa com esses textos mais curtos e aos pouquinhos você vai aumentando a dificuldade. Se você pede para a criança escrever um texto muito grande, se eles ainda não estão nem escrevendo frases, eles bloqueiam, eles ficam, não vou escrever, não quero escrever, não sei escrever, né? Então, a gente vai caminhando devagarinho com eles e aos pouquinhos eles vão conseguindo, mas tem que ser passo a passo. Não queira pular daqui para cá, né? Que aí eles se assustam. Então, vai de pouquinho que eles caminham. Grace Nogueira, estou com o 2º ano. Tenho uma aluna com síndrome de Down. Gostaria de sugestões de como ajudá-la. Ela não tem oralidade desenvolvida, são poucas palavras que ela pronuncia. Foco bastante no alfabeto. Tá, olha, a síndrome de Down, eu sei que tem algumas crianças que se alfabetizam, outras não. Ele tem acompanhamento de um psicopedagogo ou de um psicólogo? Seria interessante você conversar com... Se essa criança tem um acompanhamento, Grace, pergunta para o psicopedagogo como ele vai, Eu já tive alunos com síndrome de Down. Um eu consegui alfabetizar, o outro não. E eu tentei muito, tá? Então, eu acho que vai variar de criança para criança. O que eu usava era também um método fônico e fazendo essa relação com as onomatopeias, que eu acho que ajuda bastante. E agora, pessoal, inclusive outro dia eu conversei com uma professora que me escreveu desesperada, dizendo que ela tinha um aluno em sala de aula, estava com uma sala com 30, ela tinha um aluno com autismo em sala de aula, e o menino... ele queria fugir da sala, ele não queria fazer nada, ele não conseguia se interessar. É claro, porque é uma dificuldade, ele precisa de um atendimento diferenciado. E ela falou que em casa ele só queria ficar no tablet, ele só queria ver vídeo. O que eu sugeri para ela foi o seguinte, e foi daí que eu tirei as ideias de fazer esses recursos pedagógicos para alfabetização mesmo, tá? Você procura vídeos, se você entrar na internet e procurar lá vídeos para alfabetização, alfabeto, letra B, letra C, você pode fazer uma seleção desses vídeos e colocar para a criança. Não sei se você tem acesso ao recurso audiovisual, mas de repente a mãe tem um tablet, alguma coisa, e deixa restrito alguns vídeos sobre letras e fonemas. Eu acho que às vezes as crianças se interessam, né?
e a gente não estava conseguindo alcançá-los dentro de sala de aula, mas de repente a gente pode usar algum recurso assim, porque enquanto você precisa dar uma aula lá para os outros 30, você sabe que aquela criança não está ali fazendo nada, porque me corta o coração deixá-lo ali sem fazer nada, né? Você não consegue sentar só com ele e deixar os outros 30. Eu sei quanto é difícil ter uma criança de inclusão em sala e a gente não saber o que fazer, né? Então, veja se você consegue usar os recursos audiovisuais para alcançar essa criança enquanto você não pode. Eu acho que é uma ideia. Qualquer coisa me escreve e a gente vê outras saídas para isso, tá? Jaqueline do Carmo. Boa tarde. A partir de que idade posso alfabetizar com a letra cursiva? Eu acho que não é nem tanto a idade. Eu entraria com a cursiva a partir do momento que a criança está lendo e escrevendo. Então, eu tenho um vídeo sobre letra cursiva, onde eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas, assim, primeiro ano de alfabetização, eu trabalharia com a letra bastão, tá? Porque é mais fácil o traçado. Existem muitas pesquisas que mostram que às vezes a criança fica gastando tanto tempo para fazer o traçado da cursiva, né? E ela se preocupa tanto com aquilo, sendo que a bastão às vezes ela tem menos trabalho para traçar e ela pode ganhar tempo se preocupando com as relações entre letras e fonemas do que com o traçado de letra. Então, faz a alfabetização no bastão, tá? E aí, alfabetizou, você pode entrar com a cursiva. E aí, caderno de caligrafia, você pega na mãozinha, mostra o traçado, tem alguns vídeos na internet que podem até ajudar a mostrar como faz o traçado da letra, tá? Daniela Arantes. Você acha certo alfabetizar e letrar ao mesmo tempo? Gente, essa é uma questão bem complicada, né? Eu também tenho um vídeo que alfabetização e letramento. Dá uma procuradinha nele. Assim, eu não acho certo quando as pessoas acham que o ano da alfabetização precisa ser só letramento, tá? O que eu quero dizer com isso? Os professores ficam tão preocupados em introduzir texto, introduzir gênero textual, com as características discursivas dos textos, e não ensinam a escrever, tá? A alfabetização exige uma instrução específica, e ela é diferente de letrar. Não que você não possa fazer ao mesmo tempo, como? O ano da alfabetização precisa ser dedicado ao ensino das relações letras e fonemas. Gente, isso não tem o que discutir, tá? Eles precisam entender que as letras representam os sons da fala e como que eles vão fazer essas junções entre letras para formar palavras. Isso eles precisam entender no primeiro ano. Mas como é que você pode letrar essas crianças, né? Não perdendo o seu foco, que é a alfabetização. Você tem a leitura diária, que você pode começar o seu dia fazendo uma leitura. Cada dia você pode ler um texto diferente. Um dia um conto, outro dia um trava-língua, outro vá mudando os gêneros textuais. E aí você faz um diálogo com as crianças sobre aquele texto. Faz faça perguntas, faça a interpretação do texto oralmente. Quando você estiver fazendo isso, a criança, ela está em contato com o texto, ela está entendendo. E aí você fala, olha, esse texto aqui é para ter prazer, esse texto aqui é para instruir, esse texto aqui é para isso. Você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? O que você não pode fazer de jeito nenhum é dar preferência para o letramento no primeiro ano, porque aí as crianças vão para o segundo, para o terceiro, para o quarto, conhecendo diferentes gêneros textuais, né? Sabendo para que serve esse texto, para que serve aquele outro, mas não sabe ler e escrever. Então, e é isso que está acontecendo hoje, tá? Eu acho que, inclusive, eu estava lendo outro dia uma entrevista da Thelma Vaz, em que ela estava falando que ela ajudou a divulgar esse termo letramento, né, na alfabetização, mas que hoje, por causa dessa confusão que foi feita, de como as pessoas se perderam no ano da alfabetização, ela até se arrepende de como foi feito no passado. Então, gente, a gente precisa, sim, rever o que está acontecendo. Então, o primeiro ano é alfabetização. Não que você não possa entrar com textos. O letramento, eles têm o resto da vida para se familiarizar com textos. Então, eu acho que não precisa se preocupar muito com o letramento no primeiro ano.
Jéssica Ramos, Sandra, você pode nos dar uma dica com relação a como ensinar a criança a entender que há separação entre as palavras? Eu uso a separação dos dedos. Há uma outra forma que você usa é uma turma de primeiro ano. Então, essa é a consciência de palavras, tá? Então, a criança precisa entender, ela precisa desenvolver a consciência de palavras. Ai, Jéssica, eu tenho um vídeo, um dos primeiros, eu acho, da aula 1 até a aula 5, em que eu vou mostrar algumas atividades de consciência de palavras. Então, por exemplo, você vai falar para a criança, ó, a nossa fala, ela é composta em pedaços, tá? A gente vai falar de palavras. Então, se eu falo assim, ó, a menina é bonita, eu tenho um monte de pedacinhos aí. Eu tenho a menina é bonita. E aí, se você fizer isso, por exemplo, uma vez por dia com eles, uma frase por dia, eles vão começando a entender. Então, você vai... O que você faz? Coloca numa caixinha essa frase, a menina é bonita. 4 tiras, assim. A é um papelzinho, coloca na caixinha. Menina, outro pedacinho. É, outro pedacinho, bonito. Aí você pede para 4 alunos virem, cada um tirar um pedacinho. Aí vocês falam, aí tem uma frase. Eu quero que vocês montem essa frase. E eles vão ter que ver qual é que tal, qual é o começo, qual é o fim. Aí você fala, vocês se posicionem ali, mostrem para a classe qual é a frase que vocês formaram. E aí você fala, ó, tá vendo? Ó, as crianças não são grudadas, a mesma coisa, as palavras não são grudadas. Então, é uma palavra, menina é outra, é bonita. Porém, eles vão ter problemas de hipersegmentação e hipossegmentação, que é quando eles acham que uma palavra deve estar junta, mas precisa estar separada, ou ao contrário. Eu também tenho um vídeo de hipersegmentação e hipossegmentação, onde eu dou um monte de atividades para vocês fazerem lá sobre isso. Dá uma olhadinha naquele vídeo, tá bom? Já tem alguns meses, acho que uns 2 meses já. E é isso. Vai fazendo esse tipo de atividade 1 ou 2 vezes por dia, que eles vão melhorando, tá? Acho que essa é a última pergunta. Joana. Boa tarde, Sandra. Obrigada pelas dicas. Fala um pouquinho sobre alfabetização matemática, por favor. Beijos. Olha, eu posso falar sobre a minha experiência com matemática, né, enquanto professora, mas nos vídeos aqui eu vou procurar sempre manter a língua portuguesa, porque é a minha especialidade. Eu estudei a fundo a alfabetização, e o ensino da língua portuguesa no ensino fundamental, então eu posso falar com propriedade de prática e teórica. Agora, a matemática, o que eu tenho é prática. Eu tenho um pouco de teoria, mas o que eu estudei na faculdade ou nos cursos que eu fiz extra para dar aula. Eu acho que a matemática, eu gostava muito de trabalhar com material dourado, porque concretiza um pouco para a criança aquelas ideias que para elas são tão abstratas. Então, se você conhece o material dourado da Montessori, geralmente as escolas públicas têm nas salas de apoio. Então, eu trabalhava mostrando, olha, 1, 2, vira dezena, e eu tenho alguns links de alguns locais que eu estudava, ou de algumas pessoas que me ajudaram muito com a matemática. Me manda um e-mail que eu vou te passar esses links, tá? Me lembra só. E outra coisa, pessoal, o nosso tempo tá acabando, mas eu queria muito poder responder todas as perguntas de vocês. Então, vamos fazer o seguinte, eu acho que acabaram mesmo as perguntas. Tá bom, hein? Que bom. Então, não tem mais perguntas, que da última vez eu fiquei devendo para algumas pessoas. Mas, se você ficou assistindo a live e tá com alguma dúvida, me escreve pelo e-mail, ou então me manda uma mensagem no Facebook, que eu mando áudio. Às vezes eu tento responder a todo mundo que me escreve. Não sei se passou alguém, mas eu procuro dar essa atenção para vocês. Eu acho que esse contato nosso é bem importante, né? Não só os vídeos, mas a gente poder conversar e trocar experiência. Gente, e é isso, tá? Eu espero que... Fico muito feliz que vocês estejam usando as dicas que eu dou aqui nos vídeos, que tá dando resultado, né? Eu fico imensamente feliz com os e-mails,
quando vocês falam, olha, deu certo, de 20, 22, 20 estão lendo, isso para mim é sensacional, porque a gente só está na metade do ano, né? A gente tem que contar que a gente tem mais um outro ciclo todinho pela frente. E eu estou preparando um vídeo de volta às aulas, vai ser um especial de volta às aulas sobre trava-línguas. E eu vou procurar dar vou tentar colocar no ar na última semana de julho, tá? E vocês podem bolar atividades em cima. É um trava-língua para cada letra do alfabeto. Eu tenho mais 2 perguntas. Se você puder me mandar por e-mail ou no Face, eu vou responder, tá bom? Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu não vou poder continuar, mas muito obrigada por tê-los aqui. E eu vou tentar fazer uma live no comecinho de agosto para a gente pensar sobre o que vocês podem fazer para as crianças avançarem ainda mais, tá, pessoal? Muito obrigada pela presença, um grande beijo, tchau!